Olá, meus caros, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade com o nosso curso de Direito Empresarial e hoje o assunto será Registro Público de Empresas Mercantis, Juntas Comerciais, as atribuições principais e estabelecimento. Beleza? Hoje o conteúdo é bem denso, tem bastante coisa para a gente falar, então fiquem atentos. Lembrem-se que tem bastante informação nos slides, assim vocês conseguem focar bastante na aula, tudo bem? Vamos lá! Começando com Registro Público de Empresas Mercantis. Está previsto na Lei 8.934 de 94. O que é importante saber nesse primeiro momento da aula? Os órgãos principais que compõem o SINREM, que é o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. São dois, o DREI e as juntas comerciais. O que é o DREI? Departamento de Registro Empresarial e Integração. É um órgão federal, pessoal, que regulamenta e fiscaliza as juntas comerciais. Então, vale ficar atento, não é o DREI que realiza os registros, ele não pratica esses atos de execução. Isso é de atribuição da junta comercial. Então, o que o DREI faz? Ele regulamenta e fiscaliza tanto o registro como as juntas comerciais. E aí a gente vem aqui para o segundo órgão, as juntas comerciais. O que é interessante saber sobre ela? Além das atribuições que veremos aqui nesse mesmo bloco nos slides seguintes, que ela tem natureza jurídica híbrida, às vezes isso é cobrado em prova. Isso está previsto no artigo 6º. O artigo 6º é bem claro ao falar da subordinação dos atos da junta comercial. Quanto aos atos administrativos, a subordinação dela é estadual. Então, como há uma junta comercial em cada estado, uma junta comercial em cada estado, então a vinculação desses atos administrativos é estadual. Por outro lado, a vinculação, a subordinação dos atos técnicos é ao DREI, tudo bem? Então, superada essa primeira parte, e por que então? Ao DREI, que é um órgão federal, por isso aqui a natureza jurídica híbrida, aqui estadual e aqui federal. Muito bem, vamos lá, atribuições da junta comercial. Também na Lei 8.934 de 94. Falaremos aqui, pessoal, de três atos principais, três atribuições principais. O arquivamento, a autenticação e a matrícula. Vamos lá. Primeiro deles, arquivamento. Quando a gente fala em arquivamento, a gente tem que ter em mente registro e averbação. Qual que é a diferença? O registro é quando os documentos da empresa são levados pela primeira vez à junta comercial, ao órgão que vai fazer o arquivamento, o registro. Então vamos lá, vamos montar nosso ato constitutivo da empresa. Estamos criando uma empresa. Quando a gente leva pela primeira vez à junta comercial, isso é o registro, tudo bem? E depois de registrado, que é esse primeiro ato, toda alteração, toda inclusão será chamada de averbação. Então o registro é esse arquivo inicial. E todos os demais atos no tocante à alteração e inclusão será a averbação. Vamos lá, publicidade. Está aqui no artigo 29. Publicidade, sem grandes segredos. Todos os atos, esses atos arquivados na junta comercial, então o registro e todas as averbações subsequentes são públicos. Então, qualquer pessoa, sem precisar demonstrar justo interesse, tem acesso a esses atos, tudo bem? Então, acesso público, esses documentos. Prazo. Isso é muito interessante. Isso daqui, às vezes, cai em prova de uma forma com aquelas palavrinhas que a gente costuma ouvir de ex nunc e ex tunc, dos efeitos do registro. Vamos lá. O prazo é de 30 dias para dar contados da assinatura do documento. Como que funciona esse prazo? Eu acho que primeiro, para facilitar o aprendizado, é mais fácil ler o texto de lei seca, o texto da lei seca, que está aqui já na lousa, vou mostrar para vocês, e aí a gente vai fazer alguns comentários a respeito, porque nas provas cai muito texto de lei, pessoal, então é importante estar atento ao que a lei em si prevê. Vamos lá. Código Civil, artigo 1151, parágrafo 1º. Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias, contados da lavratura dos atos respectivos. O que o parágrafo 2º prevê? Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data da sua concessão. Então vamos lá, vamos explicar agora esse texto de lei. Prazo de 30 dias. Como que funciona?
Se cumprido esse prazo de 30 dias, o efeito será retroativo da assinatura do documento. Então, assinei o documento hoje, tenho o prazo de 30 dias. Levo daqui 20 dias, por exemplo, para o registro, para a averbação, para o arquivo. Nesse momento, daqui 20 dias, os efeitos vão ser retroativos desde o dia da assinatura. Tudo bem? E o que acontece se a gente passar o prazo de 30 dias? Esse prazo não é o que a gente chama um prazo fatal, um prazo proibitivo. Então, ainda será possível levar ao arquivo os atos, os documentos, mesmo depois de superados de 30 dias. Só que aí há uma consequência. Qual consequência é essa? A consequência é que esse ato somente produzirá efeitos a partir do momento da concessão do registro. Entenderam? Então, dentro de 30 dias, efeito retroativo, que é o efeito ex tunc. E a partir dos 30 dias, somente produzirá efeitos depois, a partir do momento da concessão desse registro. Portanto, o efeito ex nunc. Vamos lá. Próximo item. Processo decisório. Está regulado aí nos artigos de 41 a 43. O que significa, pessoal? Sempre que a pessoa, o interessado, o empresário, requer o registro, a averbação de um ato, de algum documento, ele passa por um processo decisório dentro da junta comercial. Esse processo decisório, essa análise, é focada nas formalidades legais, tudo bem? E aí como que funciona? Em regra, essa decisão, esse processo decisório, é proferida por uma só pessoa. Por isso que se diz que essa decisão é singular. E para atos mais complexos, que a lei prevê expressamente quais são esses atos, a decisão será colegiada. E aqui basta observar os itens. Exceção, decisão colegiada, foge à regra da decisão singular. Quais hipóteses? E aí basta identificar isso na questão da prova. Atos relativos a SA, transformação, fusão, incorporação e cisão, que não precisam se preocupar com o que é isso nesse momento, e grupo econômico e consórcio. Então, sempre que a questão tratar de uma desses três itens e dos itens que estão aqui dentro dessas letras A, B e C, será uma decisão colegiada no processo decisório. E aqui, quais são as possíveis decisões ao final do processo decisório? Está previsto no artigo 40. Pessoal, também, sem grandes segredos, bem intuitivo aí o que vai acontecer. Se a documentação estiver completa, qual decisão que teremos? O deferimento. Tranquilo, né? Se a documentação estiver incompleta, mas esse vício, esse defeito for sanável, que significa que ele pode ser corrigido, o interessado terá um prazo de 30 dias, então, para complementar a documentação. E, por fim, se o vício for insanável, então a decisão está incompleta e o vício é tão grave que não tem nem como ser corrigido. Nesse caso, a decisão será de indeferimento. Beleza? Vamos, então, para o próximo ato. Depois de superado o arquivamento, vamos para autenticação. Pessoal, aqui também é tranquilo. Quando a gente fala de autenticação, a gente tem que ter em mente o seguinte cenário. Toda empresa é obrigada a manter um livro diário para registrar, para anotar todas as movimentações, todas as entradas, todas as saídas, tudo que acontece no dia a dia da empresa tem que ser registrado, todas as suas movimentações. Esse livro, na maioria das vezes, é chamado de livro diário. É possível que, dependendo da instituição, esse livro tenha um nome um pouco diferente, mas em regra, livro diário. Vamos aqui para a lousa. Falamos, ó. Deve constar toda a movimentação diária da atividade empresarial. E isso, pessoal, esse livro é exigido de todas as sociedades, exceto uma, que será tratado no final desse slide. Não precisamos nos preocupar agora. Vamos cuidar da regra. Exceto duas, perdão, que serão aqui excluídas, serão dispensadas do livro diário. Vamos lá. Atenção, isso é muito importante. Quando esse livro ele é levado para a junta comercial ela não vai analisar a informação que consta ali dentro. Ela vai ficar focada nas formalidades legais também. E qual que é o efeito? É importante a gente ter em mente que não faz
é verdade absoluta aquela autenticação, porque a junta comercial, ela não faz a verificação da veracidade, ela nem reconhece, nem verifica a veracidade daquelas informações. Então, qual que vai ser a consequência dessa autenticação? Vai ser que fará a presunção relativa de veracidade. O que que isso significa? Que essa autenticação vai fazer prova para o empresário, tanto a favor como contra ele, é uma prova, mas por ser relativa, admite prova em contrário. É isso. Segundo momento, aqui, sigilo. Vocês lembram que os atos relativos ao arquivo, eles são, em regra, eles são públicos, são sempre públicos, os atos relativos ao arquivo. Aqui na autenticação, a regra é o contrário, em regra esses atos são sigilosos. São informações muito importantes que constam nos livros diários sobre as movimentações das empresas. Portanto, há um sigilo sobre esses documentos. Quais são as exceções? Primeiro, justo motivo. Então, o interessado mostrar um justo motivo que é previsto em lei. Qual é esse justo motivo? Basta dar uma lida aqui para a gente, não é tão interessante. E exibição judicial, autorização judicial. Portanto, mediante autorização judicial, demonstrando-se um justo motivo, é possível quebrar o sigilo e ter acesso a esse livro. E aí aqui embaixo, ó, não há sigilo perante o fisco e a previdência. Então, fisco e previdência, no exercício das suas atividades, não tem, obviamente, essa barreira do sigilo quanto aos atos de autenticação. E aí aqui sim, a observação da exceção, pessoal, tem a ver com essa exceção aqui, esse asterisco. Livro diário. A gente falou que ele é obrigatório para todas as sociedades. Contudo, há duas exceções, as microempresas e as empresas de pequeno porte, que optarem pelo Simples Nacional. Neste caso, pessoal, a lei ela confere um tratamento diferenciado e mais simplificado para essas duas empresas, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Portanto, o livro diário é dispensado e aí eles têm a opção de fazer o livro caixa como alternativa do livro diário. O livro caixa é uma forma também mais simplificada de anotação das movimentações da atividade empresarial. Tudo bem? E aí, por fim, quanto às atribuições da junta comercial, a matrícula. Basta saber que há profissionais que são matriculados e devem ser matriculados na junta comercial para exercerem sua atividade. Leiloeiro, intérprete, tradutor e administrador de armazém geral. Pessoal, quanto às atribuições da junta comercial, é isso: arquivamento, autenticação e matrícula. Saibam que matrícula cai pouquíssimo em prova, é muito raro cair em prova. Portanto, foquem aqui no arquivamento, que envolve o registro e a averbação, e a autenticação. Vamos lá. Estabelecimento. Estabelecimento comercial. Estabelecimento comercial, o conceito pode ser tirado do artigo 1142 do Código Civil. Pessoal, o estabelecimento, como a gente já comentou nos blocos anteriores, nada mais é do que o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos destinados para a exploração da atividade empresarial. E isso é muito importante, saber que envolve tanto os bens corpóreos, os materiais, como a mobília, o imóvel em si, como também os incorpóreos, os imateriais, como eventuais patentes, o nome, a marca e assim por diante. Então, o estabelecimento envolve tanto bens materiais como imateriais, também chamados de corpóreos e incorpóreos. Natureza jurídica. Bom, pessoal, quanto à natureza jurídica, há uma pequena divergência na doutrina, mas basta para a gente saber o entendimento majoritário de que se trata de uma universalidade de fato. Então, o conjunto de bens, os bens estão ali reunidos pela vontade do titular. Aqui, quanto aos atributos, isso é bem interessante. Os atributos do estabelecimento não são elementos do estabelecimento, eles não compõem o estabelecimento, mas são como se fossem uma imagem, uma impressão sobre o estabelecimento. Ele deriva do uso do estabelecimento. Aqui trazemos dois, o aviamento e a clientela. O aviamento, pessoal, é o sobrevalor da empresa, é a capacidade de gerar lucro. Então, é a diferença do valor real da empresa para o valor de mercado. Esse aviamento pode ser tanto objetivo, que deriva da simples organização dos bens, então os bens são tão bem organizados que aquilo valoriza a empresa mais do que a mera soma dos itens que compõem o estabelecimento comercial em si, e também o aviamento pode ser subjetivo,
Quando que isso ocorre? Ocorre quando a pessoa, algum dos sócios, é tão importante que aumenta o valor da empresa. O maior exemplo que a gente tem, ou um dos grandes exemplos que a gente tem na história, é o Steve Jobs na Apple. A pessoa dele era tão importante ali que valorizava a empresa. Portanto, isso decorre do uso do estabelecimento comercial, não faz parte do estabelecimento comercial e traz um valor a mais, essa capacidade de gerar lucro. A clientela, por sua vez, vamos fazer a diferença de clientela e freguesia. O que é a clientela, pessoal? A clientela é o conjunto de pessoas que mantém uma relação de fidelidade com o estabelecimento comercial. Qual é a diferença do freguês, a freguesia? A freguesia, ela só tem a relação, o freguês só tem relação com o estabelecimento comercial por conta da territorialidade, por conta do local. Então eu só vou lá porque é no caminho de casa, é vizinho de casa, é no caminho do trabalho. Se eu mudar de casa, por exemplo, se eu passar a trabalhar em outro lugar e não mais passar naquele caminho, eu vou deixar de consumir naquele estabelecimento. Esse é o freguês. O cliente, por sua vez, é aquele que às vezes atravessa a cidade para comprar o pão na padaria que gosta, por exemplo. Você vê que não tem a ver com a localização. Ele se desloca para consumir naquele local. Então essa é a relação de fidelidade da clientela. Aqui, objeto unitário de negócio jurídico. A lei prevê expressamente no artigo 1143 que o estabelecimento pode ser um objeto unitário de negócio jurídico. O que isso significa? Que um negócio jurídico, que pode ser esses três negócios jurídicos, alienação, usufruto e arrendamento, ele pode ter como objeto todo estabelecimento. Então é um objeto unitário que tem como é um negócio jurídico, perdão, que tem como objeto unitário todo estabelecimento. A gente vai ver também na sequência que a alienação, sinônimo trespasse. Eficácia perante terceiros. Pessoal, o que é necessário para que esse negócio jurídico, que tem como objeto unitário estabelecimento, produza efeitos perante terceiros? Lembrando que sempre que falar em eficácia tem a ver com produção de efeitos. Requisitos. Tranquilo, pessoal, averbação na junta comercial. Já sabemos que os atos têm que ser averbados na junta comercial. Então, evidentemente que um negócio jurídico tão importante, que tem como objeto o próprio estabelecimento, tem que ser averbado na junta comercial. Segundo requisito, publicação na imprensa oficial. Isso aqui tem só uma exceção. A microempresa, a empresa de pequeno porte, por força do artigo 71 da Lei Complementar 123, é dispensada de publicar os seus atos. Portanto, esse requisito não se aplica, é uma exceção, à microempresa e empresa de pequeno porte. E aí, qual que é o terceiro requisito? Concordância dos credores. Isso daqui, pessoal, só vai ser exigido se o alienante não tiver bens suficientes para solver as suas dívidas, para pagar tudo que deve. Então, como que funciona? A melhor forma de ver isso, eu trouxe aqui o texto de lei também, é lendo a própria lei. Aqui esses dois primeiros estão no artigo 144 e aqui vamos ver o 145, concordância dos credores. Pessoal, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Vamos lá, vamos explicar isso daqui um pouquinho melhor. Vejam, pessoal, os dois primeiros requisitos, averbação e publicação na imprensa oficial, tranquilo. Agora, quanto a esse último, a concordância dos credores. Isso só é exigido, evidentemente, se o alienante não tiver dinheiro para saldar os bens. Porque se ele tiver os bens, o interesse dos credores está resguardado. O motivo desse requisito é para evitar fraudes. Então, como que funciona? Na hipótese do alienante não ter bens suficientes, ele é obrigado a notificar todos os credores, é uma notificação extrajudicial mesmo, não precisa de notificação judicial, notificar os credores para que respondam se eles concordam ou não com a alienação do estabelecimento, ou com qualquer desses negócios jurídicos, eficácia perante terceiros, não só alienação, mas também usufruto e arrendamento. Então, o credor vai ser notificado para dizer se concorda ou não. Ele tem um prazo de 30 dias para responder. E esse prazo, como que funciona? O credor, ele pode aceitar, concordar com o negócio jurídico de forma expressa, então dentro desse prazo de 30 dias, ele afirma, pode vender tranquilo, ou pode realizar um usufruto ou um arrendamento, ou ele se mantém silente, porque passados os 30 dias
com o silêncio do credor, tem-se como uma aceitação. Portanto, a recusa deve ser expressa. E aí, pessoal, qual que é a consequência se o credor não for notificado ou se ele, notificado, não concordou com a alienação? Bom, ao adquirente é simples. Se esse credor vir a questionar, o alienante pode a qualquer momento pagar esse credor. Então o alienante vem e paga, ou o adquirente vem e paga esse credor, ele deixa de ser credor. Então, tranquilo. Só que se isso não acontecer, esse credor que não foi notificado ou notificado, ele discordou, ele pode pedir a falência, pessoal. Pode pedir a falência do alienante, conforme a lei de falências, que é a lei 11.101 de 2005, artigo 94, inciso 3º-C. Aqui, pessoal, para ficar mais claro, toda a questão do estabelecimento, vale aqui passar os olhos no próprio texto de lei, que isso vocês vão ter em mãos aí tranquilamente. Considera esse estabelecimento todo o complexo de bens. Então, é isso, necessários ou dedicados para a exploração da sociedade empresária. Lembrando que esses bens podem ser corpóreos ou incorpóreos. Aqui dizendo expressamente, pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, conforme acabamos de abordar. O contrato que tenha por objeto, aqui fala os negócios jurídicos, a alienação, o usufruto e arrendamento. Só produzirá efeitos, então os requisitos de eficácia que acabamos de dizer, aqui então fazendo essa breve revisão para vocês fixarem bem. Quanto a terceiros, depois da averbação, então evidente a averbação, a margem de inscrição do empresário, da sociedade empresária, registro público e de publicação na imprensa oficial. Então aqui aqueles dois primeiros requisitos. E aí o artigo 145 a gente já comentou, que precisa do consentimento expresso ou tácito em 30 dias. Lembrando que expresso, o credor vem e fala expressamente que concorda, e o tácito, ele simplesmente se mantém silente. Pessoal, vamos falar agora do trespasse. A gente acabou de ver os 3 negócios jurídicos ali que podem ter como objeto o estabelecimento. E qual é o mais importante e o mais comum? O trespasse. O trespasse, pessoal, é a alienação. Eu simplesmente alieno o estabelecimento comercial. Eu passo e eu vendo para um terceiro. Isso é alienação, o trespasse. Como que fica? É uma questão muito importante e muito cobrada nas provas, a responsabilidade pelas dívidas no caso de trespasse. Pessoal, a gente tem que analisar isso pela ótica do adquirente, que é aquele que compra, que adquire o estabelecimento comercial, e pela ótica do alienante. Bom, adquirente, como que funciona? Pessoal, o artigo 1146, a primeira parte, ele é bem claro ao afirmar que, quanto aos débitos anteriores ao trespasse, já vencidos e contabilizados, o adquirente, aquela pessoa que está adquirindo, então, ela tem responsabilidade por todas essas dívidas. Então, as anteriores e contabilizadas. Tá aqui, ó, anteriores e contabilizados, os débitos. Artigo 1146, primeira parte. E quanto ao alienante, como é que fica? Aqui é importante a gente prestar bastante atenção. O alienante tem uma diferença das dívidas vencidas e as dívidas vincendas. Quanto às dívidas vencidas, então tudo aquilo que já venceu antes do trespasse ou até o trespasse, o alienante continua, vejam só, mesmo depois de ter alienado, ele continua obrigado solidariamente por essas dívidas pelo prazo de 1 ano. O que significa responsabilidade solidária, que já observamos isso, eu posso responder pelo todo. Então, se a dívida daquele estabelecimento comercial, por exemplo, é de R$100, se a responsabilidade é solidária, eu posso cobrar o todo, o 100, tanto do alienante como do adquirente. Porque se as dívidas já estavam vencidas, o adquirente, vencidas e contabilizadas, o adquirente responde por elas. E o alienante continua respondendo integralmente por isso no prazo de 1 ano contado do próprio trespasse. E como que fica as obrigações, as dívidas vincendas, aquelas que ainda não podem ser cobradas porque não venceram? Nesse caso das dívidas vincendas, pessoal, o alienante vai continuar obrigado pelo prazo de 1 ano contado de quando? Contado do vencimento da obrigação. Tranquilo? E aqui, por fim,
Ah, antes ainda, atenção, isso daqui cai muito pegadinha em prova, pessoal. Não confundir com a responsabilidade do ex-sócio. Eles viram e mexem, confundem, eles trocam na questão de propósito o prazo de 1 ano e o prazo de 2 anos. Então, no caso de trespasse, a responsabilidade envolve aqui 1 ano, no caso do alienante. Contudo, no caso do ex-sócio, o sócio que resolve sair da sociedade, a responsabilidade dele pelas dívidas é 2 anos da averbação, da cessão dessas cotas, entenderam? Então, vejam só a diferença. 1 ano para o adquirente, ou para o alienante, perdão, seja contado do trespasse, seja contado do vencimento da obrigação, a depender da dívida ser vencida ou vencenda, e o ex-sócio, 2 anos. Atenção que isso cai muito. E aí, pessoal, trespasse e não concorrência. Como que funciona isso? No contrato de trespasse, é muito comum o contrato ter uma cláusula lá que fala da não concorrência. O alienante, a pessoa que está passando, eu era ali proprietário daquele estabelecimento e estou passando para um terceiro, estou alienando. É normal colocar uma obrigação de que esse alienante fica impedido de exercer o mesmo ramo de atividade empresarial por algum prazo. Então essa é a cláusula de não concorrência. E aí fica livre ali as partes combinarem um prazo. Evidente que, se abusiva, ela pode sofrer controle judicial. A parte que se sentir violada pode questionar isso no judiciário. E aí, como que funciona? Se o contrato for omisso, meus amigos, como que vai ser? O prazo vai ser de 5 anos, tudo bem? Então, contrato omisso não fala por quanto tempo vai durar a cláusula de não concorrência. Aplica-se, então, a lei, prazo de 5 anos. Pessoal, agora vamos fazer então uma breve revisão de todo esse conteúdo. Sei que foi bastante coisa abordada e essa revisão sem dúvida ajuda a fixar melhor. Vamos lá, falamos no primeiro momento da aula de registro público de empresas mercantis. Quais são os órgãos principais que precisamos saber no tocante ao registro? Órgãos que compõem o SINREM, o DREI e as juntas comerciais. Vimos que o DREI é um órgão federal que tem a competência de regulamentar e fiscalizar as juntas comerciais, então não é o DREI que realiza o registro. E aí, por outro lado, as juntas comerciais, que aí sim tem a competência, a atribuição de realizar os registros e que a natureza jurídica dela é híbrida, porque em alguns atos é estadual, em alguns atos é federal a subordinação. Depois vimos as atribuições principais da junta comercial. Arquivamento, sempre temos que ter em mente registro e averbação. Registro quando aquele documento é levado pela primeira vez para a junta comercial e a averbação toda inclusão ou alteração feita nesse registro. Vimos que esses atos são públicos, sem precisar demonstrar interesse, a parte pode ter acesso, qualquer pessoa pode ter acesso. O prazo de 30 dias que não é fatal, então pode sim ser arquivado, registrado e averbado depois desses 30 dias. O efeito, nós vimos que se dentro do prazo, retroage a data da assinatura do documento e que se depois do prazo vai passar a produzir efeitos depois da concessão. Vimos também o processo decisório. Aqui a gente aprendeu que a junta comercial realiza uma análise apenas das formalidades legais e que, em regra, essa decisão ao fim do processo decisório é singular, proferida por uma só pessoa. Excepcionalmente, para atos mais complexos, isso aqui vocês têm que ter em mente, atos complexos aqui, tá, pessoal? A decisão será colegiada. Em quais casos? Os casos aqui, não vou repetir por conta que já está na lousa, A, B e C. Nesses casos aqui, a decisão será colegiada. E quais são as possíveis decisões? Já vimos deferimento, pode ser uma decisão, prazo para complementar a documentação e o indeferimento. Quando cada uma, deferimento quando a documentação estiver completa, complementar se for o vício sanável, é uma falha que pode ser corrigida, e indeferimento se o vício for insanável, não tem como corrigir. Depois vimos, pessoal, autenticação. Autenticação tem a ver com o livro diário, que é um livro que registra toda a movimentação da atividade empresarial diariamente. É obrigatório para todas as sociedades, salvo microempresa e empresa de pequeno porte. Vimos que a junta comercial não confere os dados, portanto a autenticação não tem a ver com reconhecimento de veracidade. E que qual é a consequência então dessa autenticação?
a consequência é uma presunção relativa. O que isso significa, presunção relativa de veracidade? Que admite prova em contrário. Sigilo, aqui a regra é que os atos são sigilosos. Exceção, o sigilo poderá ser quebrado com autorização judicial desde que haja justo motivo. E aqui vimos que para o fisco e para a previdência esse sigilo não se aplica, não prevalece então o sigilo em face do fisco e da previdência. E aqui a observação, falamos da exceção. Nesses casos de microempresa e empresa de pequeno porte, eles podem ter o livro caixa. E a matrícula, que cai pouquíssimo em prova, é só saber que alguns profissionais devem estar matriculados na junta comercial para que exerçam regularmente a atividade e são leiloeiro, intérprete, tradutor e administrador de armazém geral. Depois nós vimos estabelecimento, conceito, conjunto de bens destinados à exploração da atividade empresarial, conjunto de bens esses que pode ser de bens corpóreos e incorpóreos, materiais e imateriais, são sinônimos, e a natureza jurídica, uma universalidade de fato. Às vezes cai questão na prova, só isso, qual a natureza jurídica? Universalidade de fato. Atributos não fazem parte, isso daqui, pessoal, é um atributo, é um algo a mais, não faz parte do estabelecimento, mas sim são resultados do uso do estabelecimento, são como se fossem imagens impressas no estabelecimento. Aviamento e clientela. O aviamento é esse sobrevalor da empresa, capacidade de gerar lucro, aquela ideia do aviamento objetivo quando deriva da própria organização dos bens e o subjetivo quando deriva da pessoa, o exemplo que eu dei do Steve Jobs. Então esse valor a mais, e a diferença, costuma-se dizer, do valor real da empresa para o valor de mercado. O valor de mercado está acima, porque ela tem esse sobrevalor, essa valorização, em razão da capacidade de gerar lucro também. Clientela, vimos que tem a ver com uma relação de fidelidade, diferente de freguesia, que tem a ver com o território, com a localização do estabelecimento. Vimos que o estabelecimento pode ser objeto unitário de negócio jurídico. Quais negócios jurídicos? Alienação, que é sinônimo de trespasse, usufruto e arrendamento. Vimos aqui os requisitos para que produza efeitos perante terceiros, que é a averbação, como é muito óbvio de se pensar, todo ato, ainda mais um importante desse, tem que ser averbado na junta comercial. Publicação na imprensa, esses dois requisitos sempre presentes, salvo a publicação para microempresa e empresa de pequeno porte. E aqui a concordância dos credores, que somente será necessária se o alienante não tiver bens suficientes para resolver as dívidas. E aí vimos como que fica a notificação, basta reler o artigo 145 para ter ou não a concordância dos credores. Vimos que ela pode ser tácita ou expressa. Tácita, então, no prazo de 30 dias o credor fica em silêncio, ele não discorda expressamente, ou expressa é quando ele vem e expressamente ele diz que concorda. Ele manda um e-mail, por exemplo, ele responde essa notificação dizendo que concorda. Se o credor não foi notificado ou foi notificado, mas não concordou, pode pedir a falência do alienante. Aqui os artigos para vocês darem uma olhada, fiquem à vontade aí depois para pausar e passar os olhos, sem grandes segredos. E aqui, por fim, trespasse e responsabilidade pelas dívidas e trespasse e não concorrência. Responsabilidade das dívidas. Quantas anteriores, os débitos anteriores e já contabilizados, o adquirente se responsabiliza, a pessoa que está então assumindo agora o estabelecimento comercial. Quanto ao alienante, que é a pessoa que está deixando o estabelecimento pessoal, ou estabelecimento comercial, ele continua solidariamente responsável pelas dívidas vencidas no prazo de 1 ano contado do trespasse. Então, 1 ano para trás do trespasse, ele responde por todas as dívidas que já venceram e as dívidas que ainda não venceram, 1 ano a contar do vencimento da obrigação. Vimos que essa responsabilidade é solidária, então o credor pode cobrar o todo, tanto do alienante como do adquirente no período em que a responsabilidade aí for solidária. E a atenção importantíssima de que a responsabilidade do ex-sócio é de 2 anos, pessoal. Isso aqui cai muito pegadinho em prova. Trespasse e não concorrência. Aqui falamos que a cláusula de não concorrência é praxe, um objeto, uma cláusula do contrato de trespasse e que se o contrato for omisso, aplica-se então o prazo de 5 anos da cláusula de não concorrência em razão do previsto no artigo 1147. Pessoal, foi um prazer passar essa aula com vocês, espero que entendam que o conteúdo aí foi denso, mas nessa revisão acho que deu para fixar legal. Até o próximo bloco, valeu!